Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, estamos de volta aqui para dar continuidade no nosso seminário escatológico, 7 selos do Apocalipse. A gente deu uma pausinha aí nas gravações, mas estamos de volta para continuar esse tema tão importante que vai abrir os seus olhos para aquilo que está acontecendo e ainda vai acontecer, que tem a ver com a volta de Jesus. Então, nós estamos na lição de número 5 e nós vamos falar hoje acerca dos ministérios. Nós vamos ter uma visão um pouquinho ampliada acerca dos ministérios e o que isso tem a ver com o final dos tempos. Eu falei para vocês que a gente vai entrar mais profundo escatologicamente falando lá, a partir da lição 10, lição 12, mas a gente já está nesta lição de número 5, já estamos prenunciando o que a gente vai aprofundar, ok? Então, a gente havia falado sobre a revelação de Deus em Jesus, que através do número 2, a gente tem evidenciado até o momento 66 evidências do Senhor Jesus. E a gente falou, a respeito de Isaías 53, onde Deus ele faz uma pergunta, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Deus está fazendo uma pergunta e aquele ou aquela que der a resposta para o que Deus está perguntando será levantado, como a gente viu, como um instrumento nas mãos de Deus. Então Deus está fazendo uma pergunta, a quem foi revelado o braço do Senhor? E Deus espera que nós cristãos demos a Deus uma resposta. Então Deus está esperando que nós saiamos da zona de conforto e sejamos colocados como pessoas que serão a resposta para esta geração final daquilo que o braço do Senhor quer fazer, daquilo que Deus quer mover antes do arrebatamento. Então a gente falou do instrumento, a gente falou que o instrumento do violão só pode ser funcional se ele tiver o braço, a gente falou sobre isso, e então a gente pode trazer para nós aqui que a gente tem que se dedicar para construir a nossa vida como instrumento, ou seja, quanto maior for o braço, mais nota dá para eu tirar, mais acordes eu posso tocar. Então, usando isso na figura do ministério, quanto mais a gente se dedica no nosso crescimento espiritual, é como se a nossa condição de instrumento, o nosso braço ele aumenta. E como o nosso braço aumenta, ou seja, existem mais posições, porque nós estamos crescendo, o braço está crescendo, então Deus pode formar mais quantidade de notas, Deus pode nos usar mais. Então isso é uma figura que a gente trabalhou, mas que a gente traz para o ministério e dá para entender que Deus ele quer que a gente se desenvolva, porque ele vai usar o instrumento de acordo também com aquilo que o instrumento proporciona. Ah, pastor, mas Deus não pode usar uma pessoa como usou a jumenta? Deus pode. Deus pode pegar uma pessoa que nem é crente e usar ele. Só que isso é uma coisa pontual, isso é uma coisa ocasional. Deus usou a jumenta, Deus usou Saul entre os profetas, lá na Bíblia diz, quando ele estava ali no meio ali na peregrinação dele, quando ele estava sendo levado a ser rei, antes dele ser rei. Só que depois a Bíblia fala que ele não profetizou mais. E a gente vai conhecer a história de Saul, a gente sabe que ele vai se desviar. Então, uma coisa é Deus te usar num momento. Outra coisa é você construir o teu ministério de maneira que Deus pode te usar sempre. Então, a diferença entre Deus ser soberano e a gente se preparar para o ministério é que Deus ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar, como Ele usou a jumenta, Ele pode usar até um animal. Ele pode usar quem Ele quiser. Agora, isso é uma coisa pontual. É uma coisa que não se repete com frequência.
para que Deus nos use repetidas vezes, para que aquilo se torne frequente, para que você seja alguém em que Deus pega na mão e pode usar sempre, aí você tem que trabalhar na direção do Espírito Santo para construir o teu ministério, para construir o braço, para que essa afirmação aqui, ó, de Isaías 53, essa pergunta seja respondida. É como se a gente fosse um meio que Deus estabeleceu, né, um instrumento mesmo, para que aonde a gente vá, Deus esteja em condições de nos usar. Então, a gente tem que diferenciar Deus usar uma vez e Deus usar sempre. Deus usar uma vez, a pessoa às vezes nem investiu no ministério, estou sentindo de bater nessa tecla aqui. A pessoa nem se dedicou. Aí naquele dia Deus usou, porque Deus queria falar com fulano lá, Deus usou. Deus pode fazer isso? Pode. Né? A Bíblia mostra a própria jumenta que fala com Balaão. Então aquilo é ocasional, aquilo é uma coisa que aconteceu. Entende? Agora, para você ser usado repetidas vezes, para que você seja estabelecido no ministério, você tem que dar a Deus a condição de ser um braço. Ou seja, a gente tem que se estabelecer e ser construído para que Deus possa tocar a nossa vida como um instrumento para falar com as almas. Então, você precisa focar, né, no teu ministério como algo que tem que se desenvolver. Ah, pastor, mas Deus já me usa aqui, ó. Deus está mandando falar isso. Deus já me usa nessa posição aqui do braço, mas Deus quer te fazer crescer para te usar com notas que você ainda não tem. Percebe isso? Então, a gente pode entender que Deus ele tem mais para nós, né? Ah, pastor, mas até onde esse braço vai? Eu não sei. Aí é uma resposta que só Deus pode te dar. Eu não sei aonde Deus vai te levar, até onde Deus quer te levar, né? Mas eu sei que Deus quer te fazer crescer. Então é importante entender isso aí. E aqui eu coloquei, né, uma figura para nós fazer uma reflexão, uma figura bem simples, que dá para a gente refletir bem. Você está vendo aqui que há um mercado, né? Uma quitanda. Um mercado, um mercadinho, né? Que está ali vendendo seus produtos. Então está aqui, né? A condição do mercado de vender é uma condição pequena. Por quê? Porque é um mercado pequeno, né? Aqui eu coloquei um hipermercado, né? Um hipermercado, ele ocupa praticamente um quarteirão. Então, ele também faz o mesmo trabalho, vamos dizer assim. Ele vai vender produtos, né? E o que é diferente, né? O que a gente pode entender aqui? Quando a gente trata de um hipermercado, ele vai vender uma quantidade muito grande de produtos, né? A realidade entre os dois é que os dois vendem. Então, tanto o mercadinho como o hipermercado, o mercadinho pequeno como o mercado muito grande, os dois têm por objetivo vender. Ou seja, o objetivo de todo o ministério é um só: adorar a Deus. Não interessa que ministério Deus te chamou para ser. O objetivo, o resultado do ministério é um só. Então Deus ele quer exaltar o seu nome através da minha vida, através da sua vida, através da vida de quem quer que seja. Então o objetivo, não importa o tipo de ministério que a gente tenha, o objetivo é um só. É fazer a venda, vamos colocar assim. É levar Jesus, né, como produto de Deus, podemos usar uma linguagem só para você entender, para que a alma possa receber Jesus. Então, os dois são diferentes em tamanho, mas o objetivo é igual. E a diferença está na quantidade, né? Na capacidade, como eu falei. Então, a quantidade que o hipermercado fornece é muito maior do que a quantidade que a vendinha pequena pode fornecer. Eles têm o mesmo objetivo, mas tem uma diferença, né? A quantidade, essa é a grande diferença. Então tá aqui, ó, uma vendinha pequena e o hipermercado. A gente pode ver. E aí João 15, versículo 8, a Escritura vai dizer assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis
meus discípulos. Então aqui a gente vai fazer uma diferença, vou até anotar aqui no quadro para você. Aqui a gente vai fazer uma diferença que talvez a gente nunca parou para refletir. Mas existe uma diferença entre uma pessoa que tem ministério para uma pessoa que é discípulo. Isso é uma realidade, isso aqui é uma outra realidade. Pastor, não são iguais? Não. As coisas parecem ser a mesma coisa, mas não são iguais. Assim como o mercado grande e o mercado pequeno têm algo em comum, os dois vendem, né? Os dois levam a mercadoria para o cliente, mas tem uma diferença entre eles. Aqui Jesus está mostrando uma diferença que nós temos que entender, que faz parte do ministério, e você pode buscar uma realidade ou outra realidade. Então você precisa entender. Jesus diz que nisto, ou seja, não adianta fugir, é nisto, Jesus está sendo enfático, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, ou seja, dessa forma, vos tornareis meus discípulos. Então, eu vou colocar aqui no quadro, eu vou ser categórico aqui na nossa escrita, porque eu creio que a linguagem visual ela nos ajuda, né? Então aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, é uma pessoa que produz fruto. Ministério, o que é o ministério? Ele ministra e ele produz fruto. Produziu fruto, já pode ser chamado ministro de Deus. Verdade? Verdade. Agora, para ser discípulo, não basta produzir fruto. Para ser discípulo, tem que produzir muito fruto. Então, olha a diferença. Quero que você foque nisso aqui. Para ser ministério, o que precisa? Produzir fruto. Por quê? Porque se eu não produzir fruto, eu não glorifico Jesus como árvore da vida, né? Jesus, ele é apresentado como árvore da vida, videira verdadeira. Então eu tenho que produzir fruto para estar em Jesus. Só que Jesus diz que para se tornar, para chegar no nível de discípulo, tem que produzir muito fruto. Perceba a diferença. Você pode achar que você é discípulo. Você pode achar que porque você é pastor, você é discípulo. Às vezes você pode ser até pastor, mas você não é discípulo. Ô pastor, que isso? Verdade. Porque você está produzindo para Deus, mas você não está produzindo muito no sentido do que Deus quer que você produza. Então, existe um negócio aqui, ó. E assim, é assim. Quem está dizendo é João 15:8. E assim, dessa forma, né, com muito fruto, é que a gente se torna discípulo. Então, quem sabe, tem gente aí que está me ouvindo aí, que você tem colocado no teu coração simplesmente a realidade de produzir fruto. Está certo? Claro que está certo. Você está produzindo fruto, você está nessa qualificação aqui, você é um ministro. Mas você tem um nível a mais, e esse nível a mais não tem a ver com o tipo de ministério que você tem. Grava o que eu vou falar aqui. Esse algo a mais não tem a ver com o tipo de ministério que você tem. Porque você pode ser pastor e não ser discípulo. E você pode ser diácono e ser discípulo. Pastor, verdade, verdade. Quem está falando isso é Jesus. Ele começa o texto dizendo, nisto, é nisto. Aí ele diz, e assim, é assim. Coisa séria, né, irmão? Então, discipulado é para poucos. Discipulado é para poucos. Ministério é para muitos. Discipulado é para poucos. É o que Deus está falando aqui. Então a gente vai começar a ver que no final, eu estou falando, por que isso, pastor? Você está falando disso? Nós vamos ver que no final dos tempos,
Deus vai trabalhar muito mais através de discípulos. Deus, nesse tempo, tem trabalhado pelos ministérios. Mas nós estamos entrando numa fase que é o final dos tempos. Então Deus ele vai trazer a gente para uma condição diferente. Qual é a condição? A gente vai ter que sair, vou frisar aqui, a gente vai ter que sair da condição de ministério para passar para a condição de discípulo. Acho que é aí o acento, né? Discípulo, isso. Então, a gente vai ter que mudar de nível. Pastor, eu estou 20 anos na igreja, não entendia isso aí, até agora eu não entendi. Sou até consagrado, sou obreiro, sou isso, sou aquilo outro. Mas eu não entendi, eu achava que fazendo a obra de Deus já está bom. Então, Deus está abrindo nossos olhos para algo que vai acontecer nesta última geração. A mudança será grande, de ministério para discipulado. Porque ministério produz fruto. Discípulo produz muito fruto. Ele só se torna discípulo quando ele alcança isso aqui. Então, o que a gente está entendendo? A gente está entendendo que os ministérios hoje trabalham como mercado pequeno. Por quê? Porque mercado pequeno tem lucro. Produz. Vende. No final do mês sobra alguma coisa? Sobra. Então, o ministério, ele é uma quitanda, ele é um mercado pequeno. Agora, o discípulo, ele é um hipermercado. Entende o exemplo que Deus nos deu? Então, a gente vai passar de um nível para o outro. Por quê, pastor? Porque nesse último tempo, nós vamos entender uma promessa que a gente vai trabalhar lá no final da lição, mas existe uma promessa escatológica, que aí vai começar a fazer mais sentido a parte escatológica com aquilo que a gente está apresentando, que você vai ver que sem isso aqui acontecer, sem a igreja se transformar nisso aqui, essa promessa não pode se cumprir. Esta promessa não pode se cumprir. Então a gente vai falar mais em detalhe, mais para o final, mas você já começa a entender que para cumprir a promessa do final dos tempos, a igreja tem que sair daqui e vir para cá. Ah, pastor, mas tem muita gente que não quer ser discípulo. Verdade. Por isso que Deus vai tirar muitos desse aqui e vai colocar esses aqui no lugar. Vai levantar gente que não é para fazer o que ele quer que seja feito. Então, interessante. Então, isso aqui é a realidade de hoje. Tá? Isso aqui é a realidade dos próximos dias, antes do final do arrebatamento da igreja fiel. Ok? Então, Deus, ele quer produzir, né? E ele vai levar a gente para essa condição. Agora, o que precisa para mim me transformar no hipermercado? Ou seja, para que isso aqui aconteça, essa mudança, para que isso aqui seja verdade, o que precisa para isso acontecer? Então eu coloquei alguma figura aqui para nos ajudar a entender. Primeira coisa, eu preciso de um espaço grande de armazenamento. Concorda? Se eu quero montar um mercado gigante, de ocupar um quarteirão, né? Que é a comparação com o discipulado, para produzir muito fruto, para fazer muita venda, eu preciso de um grande espaço de armazenamento. Porque como é que eu vou vender 250 mil produtos por mês, né? Seria um nível de hipermercado, se eu não tenho onde guardar a mercadoria. Então, eu preciso, primeira providência para Deus me levar para cá, eu preciso de um grande espaço de armazenamento. Preciso de aumentar o tamanho do hipermercado, ou seja, eu preciso de um lugar espaçoso para caber tudo aquilo que Deus quer colocar ali. Então, está aí o exemplo da figura aí, um grande espaço de armazenamento. E eu preciso também de uma estrutura, ou seja, não adianta eu ter um lugar e não ter uma estrutura, não ter uma condição para poder receber os produtos, né? Eu tenho que ter uma estrutura. E esse espaço de armazenamento, ele pode ser traduzido através de uma palavra. Eu preciso gerar um grande vazio. Então, vou anotar aqui com você, para mim poder se transformar
num hipermercado, eu preciso que seja produzido um grande vazio. Que para ter bastante espaço, eu preciso, né, que aquele local seja vazio para receber as mercadorias. Certo? Então eu creio que não tem dificuldade de entender isso aí. E aí Jesus, em Mateus 16, 24, ele diz o seguinte, ele diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, olha para quem Jesus está falando, Jesus não está falando com qualquer um, Jesus não está falando com os pastores, Jesus não está falando com os obreiros, Jesus não está falando com o ciclo de oração, Jesus está falando com discípulos. Interessante. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, eu vou ensinar para vocês, discípulo, para aqueles que querem ser discípulo, Jesus está dizendo assim, eu vou ensinar para vocês o que precisa para gerar um espaço vazio, para se tornar um hipermercado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Então, eu preciso me negar. Quando eu me nego, vou colocar aqui na lousa aqui, que hoje a linguagem visual vai falar bastante. Quando eu me nego, né, o negar a si mesmo, quando eu me nego, se eu me nego, é a mesma coisa que eu me esvazio. É sinônimo para isso aqui. Então, eu nego a mim mesmo, é o mesmo um sinal, né, um sinônimo, eu estou me esvaziando, eu estou gerando um vazio. Se negar é se esvaziar. Concorda comigo? Então, Jesus está ensinando, para ser discípulo, primeira coisa, eu preciso que a si mesmo se negue. Porque às vezes a gente é ministério, mas a gente não se nega. Vou falar. A gente é ministério, mas a gente não se nega naquilo que Deus pede. Por que a gente não se nega? Por N motivos. Porque a gente tem que casar, porque a gente tem que conquistar o financeiro, porque a gente tem que fazer a empresa, porque a gente tem que fazer aquele concurso público, porque a gente isso, porque a gente aquilo, porque a gente aquilo outro. Tudo isso é bênção, tudo isso é bom, tudo isso Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, verdade, verdade. Só que não é porque isso é bom que isso é prioridade. Porque tem muita gente que serve a Deus, mas ele serve a Deus assim, vou escrever aqui. Ele serve a Deus assim, olha o jeito de servir a Deus. Ele faz isso aqui primeiro, tal coisa, aí ele faz não sei o quê, depois ele faz a tal coisa, depois ele faz a tal coisa, aí quando sobra, aí ele atende Jesus. Deus vai pegar a gente, para ser discípulo, ele vai pegar Jesus e vai ter que colocar aqui. Isso aqui tudo tem que vir para baixo, Jesus tem que vir parar aqui, Isso é se negar. Jesus tem que ir para o topo da lista, Jesus não tem que ficar aqui embaixo. Jesus tem que ir para cima. Aqui tem outras coisas que depois Deus pode nos dar, nos acrescentar, mas Jesus tem que ser o primeiro. Percebeu? Então, eu estou falando com vocês, irmão, numa linguagem que você pode entender. Eu não estou falando aqui coisa difícil de entender. Eu estou procurando ser, no Espírito Santo, ser mais claro possível. Não é que Deus não tem as bênçãos para nós. Mas para mim ser discípulo, eu preciso priorizar o discipulado. Porque se eu não priorizar o discipulado não será bem feito quando ele está colocado aqui na quarta posição. Então ele não vai ser desenvolvido da maneira correta e ele não vai ser manifesto para produzir isso aqui. Então, significa que eu continuo sendo ministro, mas eu não alcancei a condição de hipermercado de Deus. Eu consigo produzir até algumas coisas, eu dou fruto, mas eu não consigo produzir muito fruto. Pastor, então quer dizer que eu estou botando a carroça na frente dos bois no ministério e na minha vida? Você está fazendo isso. Por isso que a nossa fé, ela é muitas das vezes insuficiente até para a gente crer nas nossas próprias promessas. Então a gente precisa entrar num caminho novo. A gente precisa entrar num caminho onde Deus vai nos guiar. Até hoje a gente tem guiado a gente em parte e Deus tem guiado em outra parte.
Mas daqui para frente, para ser esse avivalista, essa pessoa que vai ganhar as nações, tem que se tornar discípulo. Importantíssimo entender isso aí. Então, como é que eu consigo um grande espaço de armazenamento? Me esvaziando, me negando, para entrar no discipulado. Ó, eu me nego, eu me esvazio. Tá aí. Aí Jesus diz que depois que se nega, toma a cruz. Tem gente tomando a cruz, mas não se negou. Você não crê no evangelho da cruz? Aquele evangelho onde Jesus morre e nos salva pelo seu sangue, pela sua obra? Crê. Então você tomou a cruz, no sentido de crer no evangelho da cruz. Porque o evangelho nasce na cruz, tá? Tem alguém dizendo que o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. O evangelho começa de verdade a ser estabelecido na terra pela cruz. Porque se não tem cruz, não tem salvação. Então o evangelho tem cruz, tem sofrimento, não é só bênção. Então um recadinho para algum teólogo aí. Agora, se eu pego a cruz, mas não me neguei, eu estou passando de novo, eu tô comendo essa parte do versículo e estou pegando só o final. Tem muita gente seguindo Jesus, vai na igreja, busca a Deus no domingo, ele segue, mas ele não toma a cruz, como deveria tomar, porque ele não se nega. Então, eu creio que está dando para entender. E por que é importante a gente se esvaziar, né, para poder gerar essa condição aí do hipermercado? Você está vendo aqui que no hipermercado está cheio de produto? Está vendo que tem um monte de vamos dizer assim, de suportes. Por exemplo, aqui a banca das frutas tem todo um suporte ali de madeira para que as frutas sejam colocadas ali. Quando você olha aqui dos vasos de flor, tem um outro suporte, tem um banquinho aqui, ó, de um lado, um banquinho do outro, para que a flor seja colocada ali. Então, tudo que é mercado, para ele receber mercadoria, ele tem um suporte por baixo. Por exemplo, você vai lá na gôndola dos doces, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né? Que lá na parte do caixa tem um negócio de doce. Como é que você acessa aquele doce? Tem um pote lá, tem uma estrutura lá onde os doces estão fixados. Tem um suporte. Então, todo mercado precisa, não só do espaço, mas ele precisa que dentro dele hajam suportes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui fácil de você. Estou usando vários exemplos para você entender. Você vai numa reunião dentro de uma empresa. Qual é o suporte das pessoas? As cadeiras. A cadeira é o suporte para as pessoas ficar. O que recebe as pessoas são as cadeiras, porque é ali que ela se assenta. No mercado, você tem muitos suportes, você tem vários tipos de suportes diferentes para vários tipos de produto diferentes. Então, para ter mercado, tem que ter espaço, mas tem que ter suporte. Pois é, olha o que Jesus fez na cruz. Ele foi colocado numa cruz de madeira. Porque a cruz representava o suporte, olha aí, para que ele pudesse frutificar a salvação. No mercado está cheio de suporte, certo? Está cheio de estruturas que estão por trás para que o produto seja colocado. No evangelho é a mesma coisa. Né? Até antes, inclusive, dos mercados modernos. No evangelho também havia e houve um suporte. O suporte é a própria cruz. Jesus é o fruto. Pastor, mas Jesus está aí sofrido. Pois é, ele sofreu, para ele foi sofrimento, mas para nós foi salvação. Certo? Então Jesus foi colocado num suporte. Então você vê que tudo tem uma forma de acontecer, as coisas não acontecem. Imagina se Jesus é levado ao Gólgota, ali ao Calvário, e não tem a cruz. Jesus ia ser crucificado como? Se não tem a cruz. Ele poderia até morrer, mas ele não teria um suporte. Então, tudo tem um propósito, é isso que Deus está mostrando. Para você se tornar discípulo, não é uma coisa simples, assim, eu entendi, agora amanhã eu acordo discípulo. Não. Deus ele vai gerar, né, uma estrutura para você desenvolver. Por exemplo, esse curso que eu estou colocando aqui, ele pode funcionar
como um tipo de suporte, ele vai te ajudar, ele vai te elevar em alguma coisa espiritualmente falando. Porque Jesus, quando foi colocado na cruz, ele é elevado da terra. Quando você recebe a condição de passar nos processos, como Jesus passou pela cruz, você ao mesmo tempo sofre, mas ao mesmo tempo você é elevado. Então quer dizer que o evangelho que se prega hoje é um evangelho onde eu ganho, sou abençoado e amém. Esse evangelho é o evangelho de hoje. O evangelho que vai ser pregado no final dos tempos é um evangelho onde a gente encara que temos alguns sofrimentos, mas entendendo que o sofrimento me eleva. O que a cruz faz com Jesus? Bota ele num patamar mais alto. O que Deus quer? Colocar a gente de ministério num patamar mais alto. Percebe? Então você pode usar o conhecimento, você pode usar, por exemplo, esse vídeo aqui, para entender que Deus, Ele quer te elevar, mas ao mesmo tempo Ele quer que você encare as necessidades do Evangelho desse tempo final. Então, é uma coisa que temos que meditar. Para você receber o melhor de Deus, você vai ter que dar o teu melhor também. Usando uma linguagem para você entender. Para você construir um mercado melhor, você vai ter que se dedicar para construir esse mercado. Deus vai te ajudar na construção, mas você tem que fazer a tua parte. Jesus fez a sua parte, Ele foi para a cruz. Você tem que ir para a tua cruz. Então dá para entender o que Deus está falando. Olha o lugar vazio. Então, Deus precisa que nós sejamos um lugar, endereço de Deus na terra, e esse lugar tem que ser vazio. Então, lugar, endereço e a condição do lugar vazio, eu anotei aqui 67. A gente começou o vídeo dizendo que tínhamos 66 evidências do 2. Então, como temos duas referências, eu anotei 67. Mateus 27, 46, a Escritura diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então a primeira coisa que dá para perceber, Jesus, ele sentiu um vazio da ausência do seu Pai. Então vazio não tem a ver só com a nossa condição de ser falho. Presta atenção nisso aqui. Porque tem gente que é assim, né? Ah, tá passando a prova. Ah, deve ter pecado. Nosso evangelho, às vezes, alguns evangelhos por aí é tão barato, que ele fala assim: ah, tá passando a prova, Deus não abençoa, tá vendo? Deus não abençoa porque é pecador. E às vezes não tem nada a ver. Né? Diga-se de passagem, Jó, né? Deus fez na vida de Jó um processo ali que Jó era homem, né, de várias qualidades, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus fez todo um processo na vida de Jó, esvaziou ele dos bens, dos filhos, de tudo, para depois ele falar que conhecia Deus, só de ouvir falar. Então, a gente vê que Jesus, ele clama e ele sente um desamparo. O que isso ensina? Duas coisas. Primeiro, Jesus estava passando um vazio, ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. E ele estava experimentando o vazio. Por quê? Porque vazio, esvaziar, deixar a gente na condição, às vezes, que parece que a gente não tem mais ninguém, é uma situação que faz a gente entrar no trabalhar de Deus. A gente entra no processo que Deus tem para nós. Jesus não pecou, mas ele sentiu desamparo, sentiu desamparado. Então, ele não foi desamparado no sentido de que Deus não queria nada com ele. Ele foi desamparado porque ele tinha que provar aquele momento. Você tem que provar determinadas coisas na sua vida para você ser o que Deus quer. Entende isso? Não tem a ver com você ser bom ou ser ruim. Tem a ver com Deus trazendo sobre você um processo. É isso que muitos fogem. Então, primeira coisa que dá para aprender. Segunda coisa que dá para entender, né? Jesus, quando ele é colocado na cruz, que ele sente o vazio, Jesus, ele estava experimentando aquela situação e ele tinha que dar conta do recado. Vou usar uma expressão aqui para você. Ele tinha que dar conta
de resolver o seu próprio problema. Vou trazer para Deus, para como Deus está me falando aqui, para passar para alguém. Tem coisas, irmão, que você pede oração para o pastor, você pede oração para a missionária, você pede oração para a irmã que Deus usa, você pede oração lá para o irmãozinho que você vai lá visitar ele. Deus gosta disso? Gosta. Deus aprova isso? Aprova. Mas tem coisa, irmão, que você tem que resolver sozinho. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta você querer pedir para o irmão, aquele crente, né? 6 horas por mim. Até o irmão ora por nós, temos que orar uns pelos outros. Mas tem coisas, tem situações que é você que tem que resolver. É como se Deus dissesse para Jesus, na sua parte humana, meu filho, agora é contigo. O peso do pecado está nas suas costas, você tem que assumir isso aí. Você foi enviado para isso. Então, às vezes, irmãos, a gente não entende que o desamparo, que é o que Jesus sente aqui, ele é proposital. Ô pastor, eu nunca entendi isso. Então entenda hoje. Tem situações que o nosso sentimento de desamparo total é proposital. Vou até escrever aqui. Estou sentindo de mastigar isso aqui. Né? Mastigar para você. O desamparo, em alguns momentos é propósito. Deus está dizendo, meu filho, resolve os seus problemas. Não, pastor, mas eu tenho que pedir ajuda para Deus. Deus já te deu o caminho. Porque tem coisa, irmão, que Deus nos leva no colo. Tem coisa que Deus pega a gente no colo e leva a gente. Tem situações que realmente Deus faz isso. Mas tem situação que você já aprendeu, você já entendeu o que Deus quer. Então Deus ele não vai ficar te levando no colo toda hora. Porque se você ficar na mão do Pai e não andar sozinho um pouquinho, você não vai ter força nas pernas para crescer, para desenvolver. Então o Pai está dizendo, vai, eu já te falei, é para ir para lá. O Pai bota na sua mão e está dizendo, vai em frente, vai, leva a cruz aí. Resolve. Então tem muita gente que fica pedindo oração para os irmãos, como se os irmãos têm que resolver a vida dele. Não, irmão. Os irmãos oram pela gente, é uma bênção. Você tem aquele irmão que ora, aquela irmã que ora. Mas tem hora que não adianta pedir para o irmão. Tem hora que é você que tem que resolver. Né? Então Deus nos chama para a maturidade. Quando uma criança ainda é muito pequena, o pai leva ela no bercinho. Quando ela começa a crescer, qual é o primeiro sinal de crescimento? Ela começa a andar por conta. Isso não significa que os pais não estão observando. Entenda bem. Não, pastor, então se eu resolvo meus problemas, então agora eu resolvo tudo sozinho. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que tem situações que é para nós resolver e a gente pede para Deus. E tem situações que é para Deus nos dirigir e a gente quer resolver sozinho. A gente faz tudo ao contrário às vezes. Tem situações que é para você resolver. Aí a gente faz o quê? Pai, me leva no colo. E tem situações que você precisa de uma direção e você quer resolver sozinho. Quando não é para resolver sozinho, a gente quer resolver sozinho. Quando é para ir com o pai, né? Quando é para ir na confiança do pai, aí a gente não quer. Então a gente é confuso, o ser humano. O ser humano, às vezes, ele complica, né? Ele inverte, ele age fora do contexto. Mas tudo isso nós estamos sujeitos. Mas Deus está dizendo aqui nessa palavra, nesse vídeo, que tem coisa que você tem que resolver sozinho. Você não disse que quer honrar a Deus? Se Jesus estivesse tomando a chibatada, a Bíblia diz que é uma quarentena menos 1. Vamos dizer que lá na chibatada de número 17, Jesus fala, para, não quero mais. Como é que nós estava hoje? Como é que eu estava hoje? Como é que você estaria hoje, se você crê em Jesus? Você estava perdido, eu estava perdido. Então Jesus começou, ele foi até o fim. Então que Deus nos ajude a ter esse espírito, né? Esse espírito decidido, né? Nós temos que tomar uma posição às vezes. Falta para nós é se posicionar, né? Importante entender isso aí.
E aqui nós podemos perceber, irmãos, algumas evidências do 2. Enquanto Deus vai revelando a palavra, a gente também percebe que a evidência de Jesus ela aparece. Por quê? Porque Deus ele faz duas perguntas. Ele fala aqui, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. E aí aqui está representada a pergunta intraduzida. Por que me desamparaste? Tem interrogação aqui, tem aqui. Tem duas vezes a pergunta repetida. Então anotei aqui, era 67, o último 68. Daí a gente vê que ele usa duas palavras iguais aqui, ó. Eli, Eli. Ele usa duas palavras iguais. Como são duas palavras iguais, anotei 69. E a gente vê que aqui ele usa duas palavras diferentes. Ele usa lama sabachthani. Então, duas palavras iguais é um 2. Duas palavras diferentes é outro 2. Anotei aqui 70. Então, duas perguntas, duas palavras iguais, duas palavras diferentes. 68, 69, 70. Marcos 15, 34, faz um relato do mesmo evangelho, da mesma situação que Jesus viveu, só que de uma outra forma. Diz assim, à 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, lá no versículo de Mateus, ele diz, Eli, Eli. Aqui em Marcos, a expressão que o texto traz é Eloi, Eloi. E aí eu vi uma pessoa, que é até professor de hebraico, vou fazer uma citação aqui para você, que ele dizia que essa palavra aqui nem existe em hebraico. Né? Ele dizia, isso aqui como que induzindo, como que dando uma ideia de que isso aqui era um erro. Né? Esse texto, como se esse texto fosse um erro. Só que o que ele não entendeu, e aí eu estou passando para você, quem sabe ele possa assistir esse vídeo, o que ele não entendeu é que aquilo que parece que é errado, é aí que Deus acerta. Porque Jesus, só para te dar um exemplo do 2 aqui, que nós vamos evidenciar aqui. Jesus, ele não falava um idioma só. Já começa por aí. Jesus falava hebreu, né, falava o hebraico, e Jesus falava com os galileus, com as pessoas ali da população, Jesus falava em aramaico. Aí o professor de hebraico, esse professor, não estou falando nada contra a pessoa dele, nada a ver, né? Até aprendi algumas coisas com ele, mas ele colocava que isso aqui não existe. Pode ser que não exista na língua hebraica, mas pode ser que é uma expressão da outra língua que Jesus falava. Porque tem coisas que Deus fala teologicamente, seria o hebraico. Tem coisas que Deus fala que não é teológico, mas que você entende. O importante é você entender o que Deus quer. Né? Então, essa expressão que parece que essas duas palavras não tem no idioma original, é justamente por não ter no idioma original que confirma o 2, porque aqui Deus fala de um jeito, e aqui Deus fala de outro. Quando Deus usa alguém pregando a palavra, Deus fala de um jeito. Quando Deus usa a pessoa num dom espiritual, Deus fala de outro. E eu vou dizer que não é Deus? É lógico que é Deus. Porque os dons, inclusive, estão registrados na Bíblia. 1 Coríntios 12. Então, a gente tem que entender, irmãos, que Deus, ele surpreende a gente, ele pega a gente na nossa própria sabedoria, como está escrito. Então, fica até para o professor aí, se ele um dia cruzar conosco aí nesse vídeo. Por que essas duas palavrinhas aparecem? Porque Jesus tem, pelo menos, para começar, ele tem duas linguagens. Ele tem duas linguagens para poder se manifestar. Estou sentindo de colocar algo aqui que não faz parte do contexto aqui, mas vai servir para alguém. Eu estou sentindo de Deus, eu vou colocar, né? Falando cientificamente, eu vou colocar, deixa eu ver onde eu posso escrever aqui, acho que eu vou escrever aqui mesmo. Falando cientificamente, existem duas linguagens, ou 2, existem duas linguagens universais. A linguagem da lógica
e a linguagem da aritmética. O que tem a ver isso, pastor? Eu só estou dando um exemplo, só estou citando, tá? Só estou citando, veio no meu coração aqui, eu só estou citando, isso daqui não é o foco nosso. Mas o que você quer passar, pastor? A linguagem lógica e a linguagem aritmética, ela é usada nos computadores. Tem um processador lá no computador que faz uma parte que é lógica e outra parte faz a parte aritmética. A lógica seria a própria lógica. A aritmética é a capacidade do computador fazer conta. Então aqui seria a linguagem normal, em palavras, e aqui a linguagem matemática. Isso é usado na computação. Então você vê que o 2 aparece em tudo, né? Você vê que o 2 aparece em tudo. Então eu só estou citando para dar um exemplo aí, né? Ah, me dá um exemplo científico. Estou te dando. Estou te dando um exemplo. A lógica e a aritmética são duas linguagens universais. Uma é a linguagem matemática, número, e a outra é a linguagem da lógica, né? No sentido de raciocinar logicamente. Tudo bem. Então, como tem o Eli, uma linguagem, e aqui tem o Eloi, então eu anotei 71. Os dois textos falam do mesmo evento, só que um usa uma palavra e o outro usa outra palavra. Provavelmente de uma outra língua. Pode ser que seja do aramaico, né? Pode ser que seja do aramaico. Lucas 9, 23. Dizia a todos. Perceba que não é para o obreiro, para o pastor, para o diácono, para o ciclo de oração. É para todos. Princípio universal. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha o que ele diz agora. Dia a dia. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. O que é dia a dia? Deus está fazendo duas referências ao tempo. Dia, uma referência a dia, outra referência de tempo. Dia, duas vezes ele fala dia. Então eu anotei aqui 72. Então tá aí, lugar vazio, o se negar, a estrutura suporte que a gente falou, e a gente vai entender que isso é uma escolha. Opa, agora eu vou colocar aqui, preciso parar aqui para falar isso aqui para você. Isso aqui de fazer o negar-se a si mesmo, gerar esse vazio, né? Vou até apagar aqui, eu creio que os irmãos já entenderam que o desamparo às vezes é propósito. Vou deixar só esse lógica e aritmética aí, que foi o que eu fiz por último. Ser colocado nesta condição aqui, ó, é uma escolha. Que cada um de nós tem que fazer. Cada um de nós tem que fazer. Não interessa se você é crente, não interessa se você é de família de pastor, não interessa se você é neto do fundador da Assembleia de Deus, nada disso interessa. Interessa que você tem que tomar a sua escolha pessoal. Então, Jesus diz, se alguém quer, o que é querer? Vontade. O que é vontade? É uma escolha. Tá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o princípio do discipulado, uma escolha pessoal. Vou escrever aqui essa palavra. A escolha ela tem que ser tomada no caráter pessoal. Não dá para mim negar a cruz pelo outro. Não dá. Eu preciso negar a minha vontade para fazer a de Deus. O outro tem que fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Não dá para a gente transferir isso para o outro. Deus não falou agora há pouco que tem coisa que você que tem que resolver? Isso aqui é uma coisa que você tem que resolver. Só que você tem que resolver, o seu irmão tem que resolver, o seu pastor tem que resolver, sua amiga missionária tem que resolver. Nós temos que resolver, cada um tem que resolver isso aí. Então a gente tem que se posicionar, né? Porque ele não colocou assim, ó. Jesus não disse assim, ó. Se alguém é crente,
virá após mim. Não está escrito isso. Não creia numa Bíblia que não está escrito, tá? Conselho aí para você que gosta até de falar de teologia. Não creia naquilo que Deus não disse. Né? Se alguém é evangélico, virá após mim. Não está escrito isso. Está escrito assim, ó, se alguém quer. Quer dizer que eu posso ser crente e não querer. Por um tempo. Né? Então a gente tem que se posicionar. Eu preciso abrir os seus olhos, falar a verdade para você. Eu não posso te enganar. Tem que falar o que Jesus falou, né? É o que Jesus está me ensinando, está ensinando você também. Então tá aí, ó. Aqui nós vemos que o mercado, ele tem um nome. Todo mercado tem um nome, né? Por exemplo, Carrefour, né? Sonda, Macro e por aí vai, né? Aqui na cidade de Guanabara e por aí vai. Então todo mercado ele tem um título. O que é o título do mercado? É o nome do ministério. Então o título nos dá uma atribuição de nome. Então a gente entende isso. E o hipermercado também tem um nome, no caso aqui é o Tesco, né? E a gente entende, irmãos, né, que quando a gente escolhe, por exemplo, não ser discípulo da maneira que Deus quer, a gente vai ser um mercado pequeno no lugar de ser um mercado grande. Isso tem acontecido, pastor? Muito. Por que Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Jesus não disse que a seara é grande e os crentes são poucos. Veja só. Principalmente no Brasil, que é o país, parece o país mais evangélico do mundo aí. Ou pelo menos é um dos mais aí. Né? Então, Jesus não disse que a seara é grande e os evangélicos são poucos. Diz que uma progressão aí que nós vamos se aproximando de 40% da população de cristão. Então, 40% está indo próximo da metade. Não sei se já chegou em 40%, mas está se aproximando disso. Então, quer dizer que de número de crentes temos muitos. Né? Agora, quantos desses trabalham? Aí a estatística muda, né? Então, se a gente deixa de ser um mercado grande, a gente deixa de levar o donativo de Deus para o outro, né? O recurso. E a gente pode ser confrontado nesse versículo, diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então aqui a gente entende, irmãos, por que Deus tem permitido essa situação aqui, ó. Por que Deus tem permitido que pessoas não sejam discípulos, mas sejam ministério? Porque apesar dele não ser o que Deus quer, né, apesar dele não ser o que Deus quer, ele está produzindo. Deus tinha para ele produzir, vamos usar aqui um número, né? Vamos usar a linguagem aritmética que eu falei aqui, vamos usar isso aí, porque Jesus ele fala aqui, né? Vou até pegar o versículo aqui. Jesus ele fala mais fruto ainda. Dá fruto mais quer dizer, está somando, né? Matemática. Mas vamos pegar aqui o que Deus quer trazer. Vamos dizer que ele está produzindo, eu vou dar um exemplo, isso aqui não é literal. Ele está produzindo, por mês, ele produz 15. Se ele tivesse na vontade como Deus quer, ele estaria produzindo 500. Mas ele está produzindo 15. Pastor, mas Deus queria que ele produzia 500, mas ele está produzindo só 15. E Deus permite? Permite. Porque apesar dele estar produzindo pouco, mas ele ainda produz alguma coisa. Vamos dizer assim, vamos dizer que a venda, que representa o ministério, ela paga as contas básicas dela, vamos dizer que as contas dela vai dar 10. E ele produz 15. Então ele está dando para Deus um lucro de 5. Ah, pastor, mas isso aí não é literal. Claro que não. Isso aqui é um exemplo para você entender.
Né? Isso aqui é um exemplo só para te clarear. Estou fazendo uma contabilidade do reino. Ele está dando fruto. Vamos ver onde Jesus falou isso aqui. Ó. Ele está dando fruto. O que dá fruto, limpa. Certo? Para que produza mais fruto ainda. Então ele tende a crescer. Daqui está 15, daqui a pouco ele vai para 20, por exemplo. O ideal seria ele estar produzindo isso aqui. Mas como ele não se dedicou, ele não se empenhou da maneira que poderia, como ele não teve o entendimento e também a preguiça junto, né? Porque a gente tem que ser realista, irmão. A gente temos, às vezes, né, dificuldade de fazer as coisas, não é porque ele não sabe, é porque ele não quer, né, a escolha. Então, Deus deixa essa venda aberta, esse ministério como ministério só, porque ele ainda dá um lucro. E se está dando lucro, mesmo que não seja o que Deus projetou, ainda ajuda alguém, ainda abençoa alguém, ainda leva Deus para alguém. Ou para mais de um até, né? Então, por isso que Deus permite. Né? Por isso que Deus permite. E outro motivo é porque 2 Timóteo 2,3 ele diz assim, se somos infiéis, quer dizer, a gente está aqui, está sendo infiel na questão do discipulado. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus ele é fiel a si mesmo. Porque se Deus fosse se parametrizar por nós, ele vê a gente sendo infiel, que Deus queria a gente aqui e a gente não quer sair daqui, né? Deus poderia pegar e ficar revoltado, vamos usar uma expressão, e ele também poderia descarregar a revolta dele em nós. Mas como ele é santo, ele depende só da sua palavra no sentido maior, ele não pode negar-se a si mesmo. A gente nega a vontade dele, porque a gente escolhe ficar aqui, ó, produzindo 15, porque para produzir 500 dá muito mais trabalho. Concorda comigo? Dá muito mais empenho para crescer em Deus, para se sujeitar aos processos. Então a gente, de vez de vir para cá, a gente escolhe ficar aqui. Só que a gente está sendo infiel, mas Deus não. Deus ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ainda bem, né, irmão? Graças a Deus, né? Porque se todas as vezes que nós somos infiel, Deus fosse ser infiel para retribuir na mesma moeda, nós estava lascado, né? Ainda bem que Deus é santo e ele não muda. Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, quer dizer, a gente não é consumido, não é porque a gente é bom. É porque Deus não muda. Porque Deus continua sendo fiel a si mesmo. Olha lá, toda boa dádiva, Tiago 1,17, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então a gente vê que Deus não tem variação, não tem sombra de mudança. 3 textos que Deus está dizendo, eu sou o que eu sou e não tem mudança, eu sou perfeito. Por isso que ele é Deus, né? E aqui a gente consegue anotar as evidências do 2 também, né? Vamos anotar 3 aqui. Primeira coisa, Deus usa 2 palavras, boa dádiva e dom perfeito. Anotei aqui, 73. Depois Deus usa 2 expressões, né? Ele fala a primeira expressão no início do verso, depois ele fala a segunda expressão na parte final do verso. E ele usa 2 palavras em ambos os versos. Ele usa 2 aqui e ele usa de novo, que é a segunda vez, aqui. Né? Ele usa na primeira expressão 2 palavras diferentes, na segunda expressão 2 palavras diferentes. Então ele faz isso com 2 palavras diferentes 2 vezes. Então eu creio que está dando para entender. O 73, 2 palavras ali em cima, 74, 2 expressões, e 75, 2 palavras diferentes aqui e 2 palavras diferentes aqui. Porque poderia ser 2 diferentes aqui e 2 igual aqui, certo? Mas como ele faz de 2 diferentes e 2 diferentes, ele repete a diferença por 2 vezes. Então anotei aqui 75. E a gente só pode receber os dons de Deus se tiver o espaço para receber o dom. Por que Deus, muitas das vezes, a gente tem visto rarefeito, né? Está meio raro Deus falar pelos dons do Espírito Santo. Porque se não tem lugar para se negar a si mesmo, não tem espaço. Pensa no dom como uma mercadoria. Isso é uma linguagem, não é literal, tá? Ah, o pastor falou que o dom é uma mercadoria. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que vamos usar a linguagem do mercado. Eu creio que você está entendendo, você é inteligente, né? Então, se o dom é uma preciosidade que Deus quer dar,
e ele não encontra uma prateleira disponível na nossa vida, que seria o espaço, ele não pode dar. Por isso que está faltando dons espirituais na igreja. Pastor, mas tem necessidade de ter dons? Os dons são tão necessários porque os dons estão escritos na Bíblia. O dom não tem que ser dado para a igreja porque eu quero ser pentecostal. Opa, correção em algum teólogo aí. Eu não tenho que querer dom porque eu quero ser pentecostal. Eu tenho que querer dom porque a Bíblia descreve os dons. Você não quer ir pela Bíblia? A Bíblia que fala do dom. A Bíblia que manda nós buscar os dons. 1 Coríntios 14, se não me engano, Paulo escreve e diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, procura aí, zela pelas coisas de Deus, prepara uma boa prateleira aí, para Deus não colocar não só dom, mas colocar os melhores. As melhores ferramentas que Deus pode te dar. Ah, pastor, e para que isso? Para produzir muito fruto. Porque Deus, se você tem muita ferramenta, Deus te usa na palavra, Deus te usa na intercessão, Deus te usa na oração. Pastor, intercessão e oração é a mesma coisa, nem sempre. Né? Porque às vezes eu posso orar por mim, e às vezes eu posso estar intercedendo por alguém. Então Deus te usa na palavra, na pregação, Deus te usa na intercessão, Deus te usa na oração, Deus te usa no clamor, Deus te usa no louvor, Deus te usa com dons espirituais. Tudo isso é ferramenta. Ah, pastor, para que eu tenho que ter tantas essas coisas? Ué, está aqui. Não é porque eu quero. Paulo não escreve buscai com zelo os melhores dons, porque ele queria que os irmãos ficassem demonstrando o dom para o outro irmão. O irmão já conhece a princípio, ele já faz parte do redil, né, do rebanho. Deus precisa produzir muito fruto. Então, para mim conseguir vender mais, usando a linguagem das vendas aí do mercado, eu preciso ter mais prateleira, preciso ter mais produto, certo? Então, às vezes, o que Deus não falou pelo louvor, ele fala na pregação. O que Deus não falou na pregação, ele fala na intercessão. Quando eu oro, move o coração. O que ele não falou na oração, ele vai falar num sonho. Ah, pastor, mas sonho não é dom. Não é dom, mas eu preciso estar me conectando com Deus para Deus dar os sonhos. Né? Tem gente que recebe sonho, mas não sabe interpretar. Então Deus precisa te dar o sonho, dá a condição de entender o sonho. Discernimento do Espírito é um dos dons. Discernir é um dom muito importante. É um dos melhores, porque se você discerne as coisas, você já está em Deus, né? Então, acho que está dando para entender. O objetivo é esse aqui, irmão. Não é ter ferramenta para se achar melhor do que ninguém. Né? Melhor mesmo é fazer o fruto aparecer em quantidade, que é o que Jesus pediu. Então a gente tem que entender isso aí, ó. Deus quer isso aqui na nossa vida, porque Ele quer produzir muito através de nós. João 10, 1, Jesus diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então Jesus está dizendo o quê? Todo mercado, ele tem que ter uma via de acesso principal, ele tem que ter uma porta. Você já viu alguém entrar num supermercado pelo telhado? Não. Você já viu alguém entrar no supermercado pela janela? Não. Você já viu alguém entrar no supermercado de paraquedas, vindo de cima? Não. Por quê? Porque para ser uma coisa normal, coerente, a gente vai entrar no mercado aonde? Pela porta. Para entrar na promessa de Deus, também não pode vir de paraquedas. Não vai cair de paraquedas. Tem que ser pela porta. Olha o que Jesus fala. O que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe, olha o que cai de paraquedas, que é o que vem por cima. Por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, o 2, que nós podemos registrar, o 76, é porque num mercado, representa o mercado, pensa, mercado é o ministério. Né? Mercado é o ministério de alguém. Para Deus usar a pessoa, eu tenho que ir até a pessoa, se Deus quer usar ela para falar comigo, por exemplo, e eu tenho que depois voltar para a minha vida, para os meus afazeres, para a minha rotina.
Então, o ir e vir é quantos sentidos? 2. Não, pastor, eu quero que Deus fala, mas Deus vai ter que falar comigo. Mas e se Deus quiser usar o João para falar com você? E se Deus quiser usar a Mariazinha? Você tem que ir até ela, você tem que ir nela. Ela é porta de Deus. É lá que Deus quer abrir. Quando eu vou na Mariazinha, eu honrei a Deus, porque Deus quer usar a Mariazinha. Um exemplo que eu estou dando. Quando eu vou embora, que Deus deu o recado, que eu vou embora para casa, que eu vou embora para a minha vida normal, eu fui e eu voltei. Então eu fiz o 2 de Jesus. Agora tem gente que é assim, ó. Deus quer usar a Mariazinha, ele sabe que Deus quer usar, mas ele não vai. Porque ele fica esperando Deus falar com ele. Deus pode falar com ele, mas Deus pode querer usar o outro para falar com ele. Então você vê que o ir e voltar é o 2 de Jesus. Agora tem um 2, que a gente já falou nas outras ministrações, que não é de Jesus. Olha o que ele diz, aquele que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ladrão e salteador são duas coisas, mas essas duas coisas nega Jesus. Percebe isso? Então, eu nem anotei, né, aqui, mas se nós fosse anotar o ladrão e o salteador, seria o 77. Mas tudo bem, pode ser que apareça na sequência aí, mas você vê que é um 2 falso, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. As obras que ele, Jesus, fez, né? E obras maiores. 2 tipos de obra. A obra que Jesus fez e as obras maiores. Então, você tem 2 tipos de obra, a que Jesus fez e as que são maiores, né? Que são maiores. Eu anotei aqui 2 tipos de obra, 77. Olha o ladrão e salteador que eu comentei com os irmãos aí. Ladrão e salteador, anotei aqui, 78. Só que é um 2 que nega Jesus, né? Já falei isso aí, estou voltando só a confirmar aqui, que eu achei que não tinha registrado, mas eu acabei registrando. João 10:8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Então, Jesus está mostrando para nós como nós era antes de conhecer Ele. Então, a gente tem que ter um sentimento, né, de humildade em reconhecer que Deus é aquele que constrói a nossa vida, né, tanto natural, tanto espiritual como natural. Né? Porque todos que vieram antes de Jesus, o que eles são? Eles são ladrões e salteadores. Isso inclui eu e você. Então a gente às vezes precisa ler João 10:8 para a gente se lembrar de onde a gente saiu, né? Porque aí já evidencia o 2, né? Onde que evidencia o 2, pastor? Aonde eu estava, né? Vou colocar aqui para nós registrar, ó. Vou apagar aqui embaixo. É um 2 que a gente tem que pensar de vez em quando nesse 2 aí. É um 2 que fala forte ao nosso coração, né? Aonde eu estava, né? O velho eu, vamos colocar assim, né? E aonde Jesus tem me levado, né? Aonde Jesus tem me levado. Quer dizer, hoje a posição atual, vamos por assim, a posição atual. Então isso aqui é o que Deus, ele nos trouxe daqui e levou a gente para cá. Então isso aqui é o que a gente era. Ladrão e salteador. Isso aqui é o que Jesus está fazendo na nossa vida. Então você vê, tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. É um 2, né? Porque se não fosse assim, Jesus não morria na cruz, né? Eu sempre digo isso, tenho aprendido isso com Deus. Se a gente fosse tão bom assim, Jesus não vinha, né, irmão? Que tem crente aí, tem líder aí que pensa que ele é muito bom, né? A gente tem muitas qualidades, a gente tem algumas qualidades, mas se a gente fosse bom mesmo, Jesus não precisava morrer na cruz. Se Jesus morreu e está dizendo que nós era ladrão e salteador, é porque a gente era ladrão e salteador. Né? Então tá aí. Aí ele apresentou o plano de salvação e graças a Deus, eu creio que eu e você estamos estamos dentro dele. Então a gente entende, irmãos, que por que Jesus falou isso? Que aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. Porque aí voltamos na escolha. Quer dizer, depois de eu ser de Deus, eu posso escolher saltar. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. Vou apagar aqui, os irmãos eu creio que já estão entendendo, né?
Vou pegar um espaço aqui para a gente registrar o que eu quero passar para vocês aí.